Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, caríssimos irmãos, nós estamos então celebrando esse quinto domingo depois de Pentecostes. E então, hoje, nosso Senhor do Evangelho nos traz o ensinamento sobre a virtude da justiça. O Evangelho começa dizendo, nosso Senhor, dizendo, num sermão, conhecido Sermão da Montanha, começando no capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o 7º, um sermão com riquíssimos ensinamentos de Nosso Senhor. O trecho de hoje é tirado do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nosso Senhor começa dizendo, se dirigindo aos discípulos: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Nosso Senhor então está se referindo à prática da justiça da parte dos escribas e fariseus como simplesmente a prática da formalidade da lei, e que restringe a justiça a simplesmente observar a sua formalidade, ou seja, uma justiça ainda sem plenitude, uma justiça que ainda não atinge os cumes da virtude. Nosso Senhor diz no próprio Sermão da Montanha: eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à plenitude, porque nosso Senhor praticou a lei, e praticando a lei, levou-a ao seu mais alto alcance, levou-a ao seu sentido verdadeiro. Portanto, deu à lei plenitude. De forma que a justiça, ela é uma das 4 virtudes cardeais. Lembramos do catecismo? Fortaleza, justiça, prudência e temperança. As 4 virtudes cardeais. Então, justiça é uma das 4 virtudes cardeais. E a justiça está aqui do ponto de vista da caridade. A justiça, essa virtude, leva necessariamente à caridade, é sustentada, iluminada pela caridade. Senão, nós ficaríamos no entendimento de justiça muito restrito e naquela formalidade farisaica, na qual Nosso Senhor nos chama a atenção, que esta prática da justiça formal, a justiça farisaica, não é suficiente para nos salvarmos. Portanto, Nosso Senhor diz: se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Justamente porque a justiça que praticavam era meramente formal, observava simplesmente a formalidade da lei. Eu cumpro a lei, então, cumprindo a lei por si só, sou justificado e estou praticando a justiça. Não. Nosso Senhor quer nos chamar a atenção que a justiça, como virtude cristã, a justiça diante de Deus, ela vai além da simples prática da formalidade da lei. Ou seja, ela é uma virtude, requer do homem o vir, a força, requer do homem o esforço, impulsionado, claro, pela graça de Deus, que precede o esforço humano, porém este esforço é indispensável da parte do homem como correspondência à graça que o precede. De forma então que Nosso Senhor cita a lei, ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, citando o Deuteronômio, quem matar será condenado em juízo. Eu, porém, vos digo: aquele que chamar do seu irmão de tolo será condenado pelo tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de louco será condenado ao fogo da hiena. Ou seja, Nosso Senhor aqui mostra, nos expõe, nos explicita que a prática da justiça para com o próximo é compreendida na dimensão, no sentido da caridade para com o próximo.
E a caridade é o amor a Deus e o amor ao próximo. É dar a cada qual aquilo que lhe é justo. Então a justiça está intimamente ligada à caridade. E no sentido, então, no ensinamento de Nosso Senhor, quer nos transmitir o fato de que a justiça, ela estando ligada à caridade, ela só pode ser verdadeira na caridade. De modo então que Nosso Senhor, nos apontando na prática da justiça, chegando ao seu cume na caridade, sendo que a caridade é a rainha de todas as virtudes, é a virtude que não tem fim, porque ela repercute na eternidade. No céu, a virtude que é praticada é a caridade eternamente. De forma então que damos a cada qual o que é justo. A Deus, o amor acima de todas as coisas. O próximo, o amor como a nós mesmos. Então, damos aquilo que é de direito de Deus, o amor acima de todas as coisas. E o livro do Deuteronômio explicita bem, com todo o seu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Deus mereceria da parte da criatura um amor perfeito, um amor eterno, porém a criatura não pode dar ao Criador este amor perfeito e eterno, porque a criatura é mortal e ela é finita e é imperfeita. Esse amor perfeito e eterno, somente o próprio Deus pode dar a ele. Como Nosso Senhor, em seu santo sacrifício, ofereceu um ato de amor a Deus perfeito, de forma então que a Santa Missa, que é a renovação do santo sacrifício, tem valor infinito, justamente por causa disso, porque é um ato de amor perfeito, que satisfaz a Deus totalmente. Somente Deus pode dar isso a Deus. Por isso que Nosso Senhor ofereceu este amor ao Pai através do sacrifício, de valor infinito. Porém, como nós não podemos dar a Deus aquilo que lhe é de direito, um amor perfeito e um amor eterno, Ele então nos pede o amor sobre todas as coisas e com todas as nossas forças. Ou seja, no máximo de que somos capazes de dedicar a Deus. Portanto, é esse amor que devemos dar a Deus. É justo, é a justiça. Dar a Deus o amor sobre todas as coisas. E ao próximo, devemos dar ao próximo o amor que temos a nós mesmos. Todo o bem que queremos para nós, devemos também querer para com o próximo. Todo o mal que não queremos para nós, também nós não podemos desejar para com o próximo. De forma então que a epístola de hoje de São Pedro vem nos falar justamente sobre isso. A não maldizer, a não amaldiçoar, pelo contrário, a bendizer, a abençoar o próximo. A não falarmos mal de ninguém, mas falar bem do próximo. De modo que o amor ao próximo começa nos nossos pensamentos em relação ao próximo, nos nossos julgamentos em relação ao próximo. Por isso, então, nosso Senhor do Evangelho fala: aquele que chamar o seu irmão de louco, de tolo, será condenado no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão de louco, será jogado no fogo da hiena. Ou seja, a justiça que devemos praticar para com o próximo começa nas nossas intenções em relação ao próximo. Começa nos nossos pensamentos, nos nossos julgamentos em relação ao próximo. Pensamentos e julgamentos que podemos ocultar dos homens, mas que nós não podemos ocultar de Deus. Então devemos cuidar muito dos nossos pensamentos e julgamentos em relação ao próximo, porque tais pensamentos e julgamentos, por mais que sejam breves,
por mais que sejam escondidos dos homens, não passarão desapercebidos diante de Deus, e nosso Senhor irá nos prestar conta. Diz nosso Senhor também no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha: com a medida com que medirdes, vós também sereis medidos. E esta medida começa lá nos pensamentos, nos julgamentos e nas intenções. Por isso que então nosso Senhor conclui esse trecho do Evangelho de hoje, nos ensinando que, quando estiveres diante do altar para fazer a sua oferta, mas te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois sim, volte e faça a tua oferta. Ou seja, quando te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. O que significa isso? Muitos entendem assim, que estou diante do altar para fazer a oferta, então eu me lembro que eu ofendi alguém e vou pedir perdão. Alguém me ofendeu e eu preciso me reconciliar com aquela pessoa. É o contrário. Eu pratiquei a injustiça para com aquela pessoa, então devo me reconciliar com ela pedindo perdão. Aí sim, devo voltar e fazer a minha oferta. Ou seja, caríssimos irmãos, o culto a Deus é o culto de caridade. Ou seja, o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, o culto agradável a Deus, é o culto agradável na caridade. E não existe verdadeira caridade se não existir a prática da justiça. A prática da caridade sem a justiça é uma falsa caridade. Ou é uma caridade superficial. Pode ser um sentimentalismo. Pode ser uma filantropia. Pode ser atos até bons, moralmente bons para com o próximo. Porém, não são ainda atos de caridade. Porque a caridade parte da intenção em praticar tal bondade por amor ao próximo, por causa de Deus. Por amor a Deus. Ou seja, a justiça cristã só se compreende na fé. Portanto, essa justiça, sim, na perspectiva da caridade, é a justiça que santifica, é a justiça que nos salva. É a justiça como ato de amor ao próximo. Porque o bem que eu quero para mim, eu quero para os outros. O mal que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, tiveres diante do altar, quando o padre lá, na hora da missa, faz parte do ofertório, o momento do ofertório, em que oferta o pão e o vinho, que serão consagrados, transubstanciados no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No final de tudo, o sacerdote se vira para a assembleia e diz: orate fratres, orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício, o restante ele termine em silêncio, continue em silêncio. E o vosso diz: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O meu é o que o sacerdote oferece no altar. O vosso é o sacrifício dos fiéis. Ou seja, o sacrifício diário em cumprir a lei de Deus, em lutar contra o pecado, em os atos de justiça, os atos de caridade, as boas obras, as mortificações, as orações, constituem o sacrifício que trazemos todos os domingos e dias santos aqui, diante do altar. E o sacerdote se vira para o povo e diz: orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Se nós, então, rezamos naquele momento para que esse sacrifício seja aceito, ele deve ser, então, um sacrifício aceitável. E esse sacrifício, para ser aceitável, não pode comportar nele obras de injustiça, obras de falta de caridade. A grande falta de caridade são obras de injustiça. De forma, então, que nós poderemos oferecer o culto
culto a Deus, o culto agradável a Deus. É isso que o Evangelho quer dizer. O culto agradável a Deus é a prática da justiça e da caridade para com o próximo. Todo o sacrifício que fizemos, toda a renúncia que empreendemos, todo o esforço que tivemos que empenhar em sermos justos e combatermos o pecado, e não sermos injustos para com o próximo, tudo isso é um sacrifício agradável a Deus que trazemos aqui, junto com outras boas obras, que então se constitui uma oferenda, a oferta agradável a Deus, que então unimos esse sacrifício ao sacrifício do Senhor no altar. E recebemos então os benefícios desse sacrifício. De modo que o nosso sacrifício, unido ao sacrifício do Senhor no altar, então se torna, junto com o sacrifício do Senhor, um sacrifício e uma oferenda agradável a Deus. Ou seja, então a injustiça, os atos de injustiça, nunca podem ser ofertados a Deus, porque é uma oferta desagradável e abominável a Deus. O verdadeiro culto a Deus supõe a prática da justiça e da caridade para com o próximo. Como diz São João na sua carta, quem diz que ama a Deus, quem diz que ama o próximo, quem diz que ama a Deus a quem o vê, e não ama o próximo a quem vê, é um mentiroso. Então o amor a Deus supõe o amor ao próximo. A justiça para com Deus, o amor que devemos para com Ele, sobre todas as coisas, supõe o amor ao próximo como a nós mesmos, ou seja, os atos de justiça para com o próximo. Esta é a medida da justiça para com o próximo. Todo o amor que queremos para nós, devemos praticar para com o próximo. Esta é a medida da justiça que devemos para com o próximo. Porém, essa medida não tem medida. Porque a justiça que praticamos é a justiça cristã, que vai muito além da própria justiça, chegando ao cume da caridade. Como muitos, por exemplo, na história da igreja, que entregaram suas vidas pelo próximo. Muitos entregaram a sua vida pela fé. Sempre é pela fé. Para que seja martírio. Mas muitos mártires morreram por causa pela fé, claro, mas morreram pelo próximo. Dando sua vida pelo próximo. Então, é o ato extremo de caridade para com o próximo. E os atos de caridade são boas obras para com o próximo. Atos de bondade, boas obras. Porém, quando alguém entrega a vida, aquela alma entregou aquilo que, o maior bem que ela tem, que é a própria vida. Então, a caridade aqui chega ao seu extremo, ao ponto de entregar a vida. Então, ultrapassa de longe, a medida da justiça. Eu quero tão bem ao próximo como a mim mesmo, por amor a Deus, que até me assemelho ao Senhor, dando minha vida pelo próximo, que deu sua vida por nós, que não poupou nada por causa de nós, por amor a nós. Portanto, caríssimos fiéis, percebemos aqui a dimensão, o alcance, a plenitude da justiça cristã, da virtude da justiça cardeal, da virtude cardeal da justiça. O seu alcance repercute na caridade, chega à plenitude da caridade e repercute na eternidade. De forma, então, caríssimos fiéis, que realmente, se lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós porque fomos injustos, então não podemos perder tempo e pedir perdão àqueles a quem nós somos injustos, injustiçamos, e reparar a injustiça. De forma, caríssimos irmãos, que a prática dessa justiça cristã, ela deve começar lá nas nossas intenções para com o próximo. Portanto, nós não podemos ter segundas intenções para com o próximo. Porque as segundas intenções são geralmente intenções temerárias, que se traduzem nos juízos temerários. Quando nós já pré-julgamos o próximo, sem nem sequer sabermos as circunstâncias
em que aquele ato, ou mesmo aquela pessoa se encontra. Só Deus conhece as consciências, portanto, só Ele é juiz e só Ele pode julgar. Então devemos tomar cuidado com os juízos temerários, tomar cuidado, portanto, também com as segundas intenções. Não podemos, os católicos não podem ter segundas intenções para com o próximo. Não podemos agir por segundas intenções. Por isso, retificar a intenção. E retificar a intenção é: todo o bem que eu quero para mim, eu quero para o próximo. Todo o mal que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Na hora da situação concreta, diante de uma decisão ali, na escolha que temos que fazer em relação ao próximo, temos que tomar uma medida, temos que tomar uma atitude. Retifica a intenção. Retifica a intenção. Isso que eu quero dar ao próximo, eu quero para mim? É o bem que eu daria a mim mesmo? É o bem que eu gostaria de receber? Então retifica a intenção. Um pensamento em Nossa Senhora, uma Salve Maria, uma Salve Rainha, uma Ave Maria, uma simples antífona de Nossa Senhora, uma jaculatória. O pensamento de Nossa Senhora, em milésimos de segundos, retifica a intenção e toma a decisão. Retificando a intenção, então, nós iremos agir com justiça, que é própria dos santos. Tanto que no Antigo Testamento, os santos são chamados de o justo. No Antigo Testamento nós vemos o justo, está falando do santo. O santo é necessariamente uma pessoa justa. Ela dá a cada qual aquilo que lhe é devido. E ela quer receber também somente aquilo que lhe é devido. E se ela não receber da parte dos homens, aquela alma sabe que vai receber, aquela alma santa, sabe que vai receber da parte de Deus. Portanto, nós não praticamos as obras de justiça, de caridade, esperando uma retribuição do próximo. Nem mesmo praticamos com simples correspondência. Nós tomamos a iniciativa. E isso nos levaria até a desistir da caridade e da justiça, porque hoje em dia vivemos num mundo que se esqueceu do senso de justiça. Aqui no nosso país mesmo, a justiça institucionalizada, o ordenamento jurídico, praticamente acabou. A justiça no Brasil praticamente acabou. O mau exemplo vem de cima, daqueles que estão nas posições que deveriam te dar exemplo de virtude da justiça. Como eram nas épocas em que a igreja tinha supremacia. A partir do momento que a igreja perde espaço social e entra simplesmente o homem com as suas más inclinações, chegamos a esse ponto que nós estamos. E vivemos num país em que a justiça praticamente não existe mais. Institucionalmente, a justiça no Brasil acabou, simplesmente acabou. Por quê? O afastamento de Deus. Os corações se afastaram de Deus, se afastaram de Cristo, se afastaram da igreja. O mundo sem a igreja é o caos. O homem sem a igreja, ele se destrói. Portanto, vai destruindo os seus valores, vai destruindo suas virtudes. E a situação da justiça no Brasil, estou falando da justiça instituída. As instituições de justiça, o judiciário, por exemplo, que garante socialmente, que deve garantir socialmente, a justiça na vida social. Essa justiça acabou no Brasil. Portanto, caríssimos fiéis, nós devemos não nos deixar levar por esse ambiente que nós estamos inseridos, o ambiente social, em que, como não temos o exemplo que vem de cima, então, na capilaridade, as pessoas vão perdendo o senso de justiça. E a medida para tudo são elas mesmas. O que é bom? O
O que é bom para mim. Então, sai da frente que eu vou passar. Não importa quem está do lado. O que importa é que eu estou aqui. Ou seja, é uma deformação da consciência. É o despojamento total da caridade. É o abandono da caridade. As almas não têm mais caridade. As pessoas perderam o sentido de justiça e de caridade. O que é bom é o meu interesse imediato. É o que é bom para mim agora, em detrimento dos outros. Se estiver na minha frente, eu derrubo, eu preciso passar. Isso acontece na fila da padaria, na fila do mercado, na fila do trânsito. Todo lugar. Cada um quer passar e não importa quem está na frente. As pessoas perderam o senso de justiça e de caridade. Então nós não podemos nos deixar levar por isso. Portanto, retificar a intenção diante de Deus, para dar a cada qual aquilo que lhe é devido. Sermos justos. Sermos justos. O que não é meu, não é meu. O que eu devo dar ao outro, devo dar ao outro. De modo, caríssimos fiéis, que é muito notório na vida dos santos a prática da justiça nos pormenores de conduta, nos pormenores de educação. Nós, quando vemos um católico sério, que busca a santidade, que cultiva a vida interior, percebemos a postura daquela pessoa, que é uma pessoa muito educada. Ela é muito bem constituída internamente, muito bem educada, uma pessoa que sabe que põe limites para si mesma, uma pessoa muito, no sentido virtuoso, muito ponderada, no sentido virtuoso. Existe também uma ponderação viciada, mas no sentido virtuoso, muito ponderada, muito educada e muito respeitosa. Ou seja, caríssimos fiéis, a justiça para com o próximo começa pelos pormenores de respeito para com o próximo. Nós não podemos desrespeitar as pessoas simplesmente. E devemos fazer questão de manifestar respeito. Fazer questão. O respeito é um ato de justiça para com o próximo. Quando nós respeitamos ao próximo, nós estamos dando aquilo que lhe é de direito, aquilo que lhe é devido. Quem não gosta de ser respeitado? Quem que não gosta? Todo mundo gosta de ser respeitado. Então deve também gostar de respeitar. Tudo que eu quero para mim de bom, devo também querer para com o próximo. Como é bom encontrar com uma pessoa educada e respeitosa. Mesmo que não estamos num dia bom e num momento muito agradável, a atitude da pessoa, mesmo assim, estamos ali atribulados, atordoados, nervosos, irados, sei lá. Aquela pessoa, simplesmente a postura dela, a presença dela já nos transmite assim a ideia de que não, eu devo retribuir com respeito. Então é assim que nós devemos nos comportar diante do próximo, com respeito. O mínimo ato de justiça para com o próximo é respeito. Temos respeito por nós mesmos, pelo nosso corpo, por isso a modéstia, por isso o pudor. Depois o respeito para com o próximo também. A família em casa, os filhos com os pais para com os filhos, os irmãos para com os irmãos. Respeito deve ser a base da vida no lar, da vida familiar. Porque se não tem respeito, não tem justiça nas relações dentro de casa. E no trabalho é a mesma coisa, onde nós estivermos. Respeito com os colegas de trabalho. E o respeito nos leva a ter aquela deferência, aquela consideração para com os outros. Onde nós consideramos as coisas boas daquelas pessoas, onde nós realçamos as virtudes delas. Então, por causa disso, temos aquele respeito, aquela deferência, aquela consideração. Vai além do respeito. É uma deferência, é uma consideração para com aquela pessoa. E no modo de tratar as pessoas.
século XX foi um século que destruiu todas esses pormenores de educação, sobretudo no século XX. E entrou o costume de, ao invés de chamar de senhor, de senhora, entrou o costume aí, através dos movimentos aí pseudo-culturais, pseudo-artísticos, né? Que simplesmente chamaram o outro de bicho. E aí, bicho? Isso foi, claro, convocado, plantado, justamente para acabar com a formalidade e destruir as relações de respeito, de consideração entre as pessoas. Então os filhos começaram a chamar o pai, a mãe, oh, e aí, bicho? Perdendo o respeito. E hoje, o costume miserável de chamar os pais de velho, o velho e a velha. Muito feio isso, é uma coisa assim que uma falta de respeito que as pessoas não percebem. Como é que está sua mãe? Ah, a velha está lá em casa. E aí, esses dias mesmo, um tempo atrás, um rapaz colocou no status dele, na internet, o pai tinha falecido, ele escreveu simplesmente assim: o velho morreu. Você perdeu uma oportunidade de manifestar uma homenagem, um respeito, uma deferência ao pai dele. O velho morreu. Meu Deus do céu, mas que superficialidade, que pobreza, que miséria. O velho morreu. E até na linguagem mesmo. Velho. O católico não pode ter essa linguagem. E aí, velho? Ô, velho. Nós não podemos ter essa linguagem. A linguagem, ela traz consigo os pormenores de educação e de respeito. Então, tratar um homem que já tem responsabilidade, às vezes um menino de 15 anos já tem responsabilidade, já trabalha. É o senhor. O que é o senhor? É aquele que tem responsabilidade sobre alguma coisa. O senhor vem de domínio, aquele que tem o domínio, que tem o poder sobre algo, que tem a responsabilidade sobre algo, tem o ônus. Então, tratar senhor, senhora, um homem casado, uma mulher casada, senhor, senhora. Os filhos chamem os pais de senhor e de senhora, sem respeito humano nenhum. No começo não está acostumado, parece um pouco artificial, depois quando ele fica natural, mas é repetindo que vai ficando natural. Exigindo os filhos, não, senhor, você não. Não está falando com o seu amiguinho lá na rua, não. É senhor e senhora. Senhor e senhora. Aquela mulher lá que cuida da casa, né? Da dona fulana, dona Maria, dona Joana, é dona. Dona vem de domino. Dona é senhora. É domina. Senhora, dona é uma simplificação de domina. Então é dona, sim, ela é dona. Ela não é qualquer uma. Ela é dona. Ela é domina. Ela tem que ter respeito. É justiça para com ela. E o senhor também, nós não temos no Brasil o costume de chamar de dom. Não é costume no Brasil, mas é isso também. Então podemos chamar de senhor. Ou carinhosamente, de uma maneira mais íntima, de falar dos pais. Meu pai, minha mãe, papai, mamãe, não tem problema nenhum. Mas é um carinho, né? Aí é mais íntimo. Mas quando se referir, sempre falar com respeito sobre os pais. Manifestar um profundo respeito pelo pai e pela mãe. Velho, velha, esse costume é ô bicho, ô bicha. O que é isso? Falar isso para os pais. E também encontrar com o senhor na rua, em qualquer lugar, o senhor. O senhor está no céu. Sim, o senhor Deus está no céu. Agora o senhor está aqui. É um ato de justiça para com ele. Não, me chame, não chame de senhor, não, o senhor está no céu. Não. Diga para a pessoa, por favor, é um ato de respeito para com o senhor. É por respeito. Diga assim, é por respeito. A pessoa vai aceitar. E na verdade ela gosta. Todo mundo se agrada por ser respeitado. É que a pessoa perdeu tanto o sentido da sua dignidade, de quem ela é, de fato, diante de Deus, que chamar ela de senhor, ela de senhora, ou ele de senhor,
soa uma coisa muito elevada, ou soa uma coisa pejorativa. Eu sou velho, estão me chamando de velho. É uma coisa do brasileiro isso aí. Isso é ignorância. Então nós devemos insistir nisso. Se alguém disser, não me chama de senhor, não, o respeito. Eu não consigo fazer de outro jeito. Então, eu não sei desrespeitar o senhor. Simplesmente assim. E a pessoa vai ficar muito grata. E é um grande apostolado, a postura educada, a postura respeitosa para com os outros. É um grande apostolado. Se a pessoa percebe que nós fazemos aquilo porque somos católicos, que é por amor a Deus, aquilo pode salvar uma alma, pode converter uma alma. Portanto, caríssimos fiéis, os pormenores da prática da virtude e da justiça estão nesses pormenores de educação, nesses pormenores de respeito, na maneira como dizemos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, esta deferência, querendo que desejando no profundo do coração, diante de Deus, que ela tenha um bom dia, que ela tenha uma boa noite, que ela tenha uma boa tarde. Não pode ser da boca para fora. É essa deferência, é essa consideração. Isso deve ter em casa, dar boa noite ao pai e à mãe, pedir a bênção antes de dormir, as crianças, né? Os filhos. O filho pode estar com 70 anos, está com o pai com 80, 90, pede a bênção para o pai antes de dormir, não tem como ser diferente. Mas embora pedir a bênção para o pai e para a mãe. Ter esse respeito. E com todas as pessoas. O respeito para com o mais velho. É importante. Não só o pai e a mãe, mas qualquer pessoa. Respeito para com o mais velho. Porque é mais velho. Porque tem mais experiência. Porque viveu mais. Porque tem mais sabedoria. Tem mais vivência. Eu tenho que aprender com essa pessoa. Porque ela é mais velha. Então, manifestar respeito. Ela já fez muito antes de mim. Das suas boas obras, ela já fez muito antes de mim. Então, devo ter esta pessoa o respeito, a consideração, a deferência, porque ela é mais velha. Nós esquecemos, até nos meios tradicionais católicos, o respeito para com o mais velho. Por isso que quando o padre insiste que lá na mesa, que não pode ser só aqui, em casa, sobretudo, os primeiros que se servem são os pais, são os adultos. Se o padre estiver presente, primeiro o padre, se tiver o bispo, primeiro o bispo, não o bispo, primeiro o padre, depois o pai da família, a mãe, os irmãos mais velhos, então depois o mais novo. Até os melhores pedaços, as partes mais nobres daquilo que primeiro os mais velhos. Depois que aquela criança crescer, estudar, trabalhar, formar sua família, constituir sua família, fazer sacrifício, e aí ser um chefe de família e tal, reunir seus filhos na mesa, aí sim, aí vai ser primeiro. Mas ainda ele é criança, ainda é um jovem. Não chegou a hora de ser servir primeiro ainda. Você vai um dia chegar, vai ter que conquistar isso. E se conquista isso, com respeito, com educação. Primeiro deve se tornar uma pessoa justa. Primeiro deve se tornar uma pessoa caridosa. Aí sim, um sacrifício, um esforço, se tornar um homem cristão, um varão de Deus, um varão católico. Aí sim, ele poderá se servir primeiro à mesa, como pai de família, como chefe de família. De modo então, caríssimos irmãos, que nessas coisas pequenas do dia a dia, nesses detalhes de educação que está presente, a prática da justiça cristã, se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos homens, que é isso que se resume os fariseus e os doutores da lei, se a vossa justiça não for maior que a justiça cristã, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos homens, vós não entrareis no reino dos céus. Porque a justiça cristã é, no fundo, ato de caridade. E somente aqueles que praticam a caridade entrarão no céu. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima Graça, de compreendermos esses ensinamentos, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Pedindo então que Nossa Senhora que retifique nossas intenções, que tire da nossa vida, na prática do dia a dia, façamos o propósito, todo tipo de fofoca, que é fonte de calúnia e maledicência. Abandonemos a fofoca, porque as fofocas atraem muitos castigos divinos, porque ali na fofoca está presente muita injustiça,
com julgamentos temerários, com palavras temerárias, de forma então que ali a calúnia, a maledicência, é algo que vai proliferando e vai causando estragos. E o próximo tem direito à boa fama. Nosso Senhor vai nos cobrar isso aí. Os outros têm direito à boa fama. É um ato de injustiça, difamar o próximo. E no Código Penal tem até penalidade com relação a isso. Calúnia e difamação. Porque é uma grande injustiça para com o próximo. Portanto, devemos tomar cuidado, rezar pelos outros. Começando por rezar por todos. Retifiquemos nossas intenções. Diante do defeito do próximo, de um erro, de uma coisa que vieram nos trazer, dizer, não, vamos rezar, não sabemos o que está acontecendo, o que essa pessoa viveu, o que essa pessoa vive. Vamos rezar e rezem pelas pessoas. Queiram o bem das pessoas. Tenhamos gosto pelas pessoas. Gostemos dos outros. Não tenhamos inimigos. Não fiquemos criando inimizades. Pensamos isso a Nossa Senhora. Que nos dê esse sentido de justiça e de caridade cada vez mais. Sentido cristão de justiça. Que tenhamos um verdadeiro amor ao próximo. Pedimos então a Nossa Senhora graça de retificarmos nossas intenções no nosso exame de consciência à noite. A graça então de, a partir desses ensinamentos, nós possamos então tirar santos propósitos que nos levem então a praticá-los e nos frutos de justiça e de caridade para com o próximo, possamos receber de Deus a recompensa, quem sabe, com mérito e um pouco mais de glória, grau de glória no céu, pelas nossas boas obras, pelos nossos atos de justiça e de amor para com o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja